Olá pessoal, hoje a gente vai ver uma aula de modelo de mistura de gaussianas, tá? Que é mais uma técnica de aprendizado não supervisionado que teremos no curso, tá? Então vamos lá. Então o modelo de mistura de gaussianas, né, do inglês Gaussian Mixture Models, GMMs, né? Ele é uma técnica então de aprendizado não supervisionado, ou seja, onde não tem informação do rótulo, né, das classes. É uma técnica bastante conhecida, principalmente aí dentre as abordagens de reconhecimento de padrões mais clássicas. Então a gente fala que ela pode ser entendida, na verdade, como uma generalização do K-médias, tá? Que a gente viu na aula passada. O que eu quero dizer com generalização do K-médias, né? Lembrando que no K-médias a ideia era estimar o centroide de cada classe. Só que agora também a nossa ideia é estimar a gaussiana que compõe a mistura, né? Então, na verdade, a gente vai ver logo na sequência que a ideia do modelo de mistura de gaussianas é assumir que o espaço ele é coberto por diversas gaussianas, tá? Existem outros tipos de mistura, modelos de mistura, né? Como, por exemplo, os mixture models, modelos de mistura onde eu assumo que existem diferentes tipos de mistura que não são gaussianas, tá? E acabam sendo uma generalização, né? Os MMs. Então, nesse caso, os modelos de mistura gaussiana, os GMMs, são um caso específico desses modelos de mistura de forma geral, tá? Então, basicamente, vamos lá. Qual que é o nosso problema? De novo, né? Eu tenho um conjunto de dados X, né? Temos M amostras, tá? Cada amostra, então, pertence ao espaço com N características. A gente assume que cada amostra, né, são independentes, identicamente distribuídas, ou seja, a geração de um XI não depende do XJ, tá? E essas amostras são geradas a partir de uma função de probabilidade P de XI, tá? Então, o que seria P de XI? Tá? P de XI, então, ela é uma mistura. É isso que dá o nome para o nosso classificador, tá? Uma mistura finita de K componentes, ou seja, o que a equação 1 está dizendo para a gente? Ela está dizendo que a probabilidade de XI ocorrer, né, dado um θ, é quem? É basicamente a somatória dessas condicionais que a gente viu no classificador bayesiano, que são as gaussianas, tá? Então, a probabilidade de ocorrência de cada xi é dado o quê? Pela somatória de cada gaussiana. Qual seria a probabilidade desse xi se ele estivesse dentro dessa gaussiana K, tá? Associada a um peso. Então, cada gaussiana do meu espaço, pessoal, vai ter um peso, tá? Então, nós temos que o meu conjunto θ, ele é composto, então, por essas duplas, onde eu tenho, então, o meu θ1. Quem que é o θ1? Né? Na verdade, a minha gaussiana 1. O que define uma gaussiana, né? A média e a matriz de covariância, ou desvio padrão, no caso, uma gaussiana 1D. Tudo bem? Então, na verdade, a equação 1 nos diz que eu tenho que encontrar, basicamente, o nosso problema agora, a gente vai ver, né? O problema do treinamento do GMM é encontrar esse meu conjunto θ. Que é, na verdade, o quê? O peso de cada gaussiana na mistura e a própria gaussiana, tá? Porque no classificador bayesiano, qual que era o nosso objetivo do nosso treinamento? Era encontrar a gaussiana. Que quando eu falo encontrar a gaussiana, é encontrar o quê? A média e a matriz de covariância. Nesse caso, eu quero encontrar o quê? Além da gaussiana, eu quero encontrar o peso dela. Tudo bem? Na mistura. Então, é razoavelmente similar à ideia do classificador bayesiano, tá? Lembrando, então, que nós temos uma combinação convexa. Tá? O que é uma combinação convexa? É quando a somatória dos pesos dá 1, então, tá? Então eu tenho o quê? Que W1 mais W2 até WK tem que dar 1. Tá? Então a somatória dos pesos das gaussianas tem que dar 1. Tá? Então, basicamente, lembrando, né? Essas condicionais aqui, ó. Essas funções gaussianas, igual a gente viu, né? Que são as propriedades condicionais. Cada uma dessas, ó. É, na verdade, o quê? É, na verdade, a equação da minha gaussiana, como a gente já tinha acostumado, tá? Então, isso aqui é uma equação de uma gaussiana, tá? N-dimensional. Aquela equação tradicional, né? Eu sei, então, que MK é o número de amostras da gaussiana K, tá?
Então, o número total de amostras que eu tenho no meu conjunto de dados, obviamente, equivale ao número de gaussianas de cada amostra, que é esse meu M aqui. Tudo bem? Bom, então na prática, o que acontece? Né? Olha só essa figura aqui. Vamos supor que eu tenho uma misturão D, tá? E eu assumi que K, tá? Meu K é igual a 3, tá? Que seria então o número de misturas, tá? O número de gaussianas que eu vou ter no meu espaço. Tá legal? Então, o que o modelo de GMM ele acaba fazendo? Olha só que interessante. Então, aqui eu tenho, vamos supor, 3 gaussianas. Essa aqui, pessoal, é a gaussiana 1. Tá lembrando, né? Essa aqui é a gaussiana 1. Eu tenho a gaussiana 2, média e desvio padrão, e eu tenho, então, a gaussiana 3, né? Então, o que o GMM ele acaba fazendo, né? Ele acaba pegando como se fosse uma gaussiana única, né? Que é essa minha preta aqui, ó, tá? Que é composta, então, pela mistura das outras gaussianas. Então esse é meu θ, né? Que é basicamente quem, né, pessoal? Então, nós temos o quê? A gaussiana 1 e o peso dela na mistura, tá? Temos a gaussiana 2 e o peso dela na mistura. E temos, então, a gaussiana 3 e o peso dela na mistura. Então, basicamente, o GMM faz o quê? Ele tenta encontrar essa minha função de probabilidade, de densidade, que é quem? Tá? Então, essa gaussiana preta aqui que a gente está vendo, pessoal, é, na verdade, essa equação 1 aqui. Tá? É isso que ela tenta fazer, então. Tá? E o que a gente vai ver na aula de hoje é um algoritmo de treinamento que nos permite, então encontrar esse meu conjunto θ. Quem que é o θ? Encontrar cada uma das gaussianas, tá? E encontrar também o peso de cada uma delas na mistura, tá bem? Então, vamos lá. Então, como é que é a etapa de treinamento, né? De novo, né, o objetivo é estimar o conjunto θ, só que o grande problema que a gente tem agora é que, né, quero estimar o θ. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que eu não tenho o conhecimento dos rótulos, né? Isso que é um problema de classificação não supervisionada. Então, isso nos remete, a gente fala que a gente tem um problema estatístico incompleto, ou seja, nós temos variáveis latentes. O que são variáveis latentes? Variáveis que não são observadas, ou seja, eu não tenho informação, eu não conheço o rótulo das amostras. Tudo bem? Então, a gente fala que são variáveis latentes. Como é que a gente modela esse problema? Tá? Então, vamos assumir aqui que a gente tem um conjunto Z, tá? Ele tem M elementos, M variáveis latentes. Note que eu tenho um ZI para cada amostra, tá? Eu tenho M ZIs, tenho M XIs, tá? E, na verdade, o que o ZI vai nos dizer? Né? Ele vai ser um score, uma pontuação, ele vai dar uma ideia de pertinência para uma dada amostra XI, se ela pertence a uma dada gaussiana ou não. Então, a ideia do algoritmo de treinamento é ficar, olha, será que se XI pertencer a gaussiana 1, como é que ficaria meu conjunto de dados? Se XI pertencesse a gaussiana 2, como é que ficaria meu conjunto de dados? Então, a ideia do conjunto de treinamento, quando a gente fala que a gente tem um estatístico incompleto, com variáveis latentes, variáveis não observadas, é basicamente isso aí, tá? Eu vou associando valores e vou verificando como é que se comporta a minha mistura de acordo com a máxima verossimilhança. Porque como a gente não tem informação sobre o rótulo das amostras, é o que a gente tem que fazer, né? Então, na verdade, a nossa ideia é o quê? Eu tenho essa função de verossimilhança, né, que a gente já tinha visto algo parecido no classificador bayesiano. Então, o que ela nos diz, né? Eu não quero estimar o θ, tá? Então, é o seguinte, eu quero estimar o θ com base no meu conjunto de dados e com base no meu conjunto de variáveis latentes, tá?
Isso é dado como, tá? Vai ser uma probabilidade conjunta, ou seja, qual é a probabilidade do meu conjunto de dados, né? E do meu conjunto de variáveis latentes, dado que eu tenho θ. Tudo bem? Então, eu quero estimar a máxima verossimilhança. Só que igual a gente fez no classificador Bayesiano, né? Quero maximizar a semelhança de cada dado, né? Com relação à sua versão original. Só que aqui a gente tem um problema de verossimilhança marginal, porque a gente só tem acesso aos x, ou seja, aos dados observados, tá? Então, na prática, o que eu tenho é isso aqui, ó. Tá? Eu não tenho z, tá? Que na prática, isso aqui corresponde a calcular a integral da probabilidade conjunta em z. Eu vou explicar melhor isso aqui para vocês no próximo slide, mas a gente não vai ter nada de integral, mas só para vocês terem uma ideia matematicamente como é que a gente funciona. Então, só recapitulando aqui, tá? Nós queremos, de novo, encontrar o conjunto de parâmetros que maximiza a verossimilhança, ok, igual a gente fez no classificador Bayesiano, só que aqui nós temos um problema que é a máxima verossimilhança marginal, porque não tem informação de z, tá? Então, basicamente, eu vou tentar estimar a máxima verossimilhança de x igual a gente fez no classificador Bayesiano, só que eu tenho que levar em consideração, então, diferentes possibilidades de x pertencer a cada uma das gaussianas. É basicamente isso aí. É assim que funciona o conjunto de treinamento, tá? Então, vamos lá. O primeiro, a gente não consegue calcular essa integral manualmente, né? Porque a gente não tem conhecimento de z, né? Como eu falei para vocês, a gente vai ficar assumindo, olha, se x1 pertencer a gaussiana 1, como é que vai ser a máxima verossimilhança? Ah, tá, se x2 pertencer a gaussiana 2. Ah, não, então agora x1 pertencer a gaussiana 2 e x2 pertencer a gaussiana 3, tá? Então, essa é mais ou menos a ideia do problema. Então, o algoritmo de Expectation Maximization ele é bastante conhecido para resolver isso aí e determinados outros problemas, tá? Ele é basicamente composto de 2 passos. Ele é um algoritmo iterativo. Então, o primeiro passo é o passo 1 aqui de Expectation, que é o quê? Eu faço o quê? Eu calculo o valor esperado do logaritmo da verossimilhança. Tá? Eu assumo que xi, meu conjunto de dados xi, cada um tem uma pertinência, de pertencer a uma gaussiana ou não, cada uma das amostras, tá? E calculo o log dessa verossimilhança. De novo, a gente utiliza o log, né? Para facilitar por conta de o quê? Tratabilidade matemática, igual a gente fez, né? No classificador Bayesiano, em vez de fazer o logaritmo da máxima verossimilhança, né? Então, eu iria maximizar, em vez de maximizar a máxima verossimilhança, eu maximizaria o logaritmo da máxima verossimilhança. E depois que eu fiz isso, tá? Aí eu faço a atualização dos parâmetros, tá? Então, na prática, eu quero, então, encontrar o conjunto de parâmetros que maximiza essa minha quantidade. É um problema de otimização, tá, pessoal? O que é essa quantidade? É simplesmente o logaritmo da máxima verossimilhança. Tudo bem? Tá? E a ideia é geral, então, executar esse algoritmo 1 e 2 até que o conjunto de parâmetros, os valores, tá? Eles acabam não mudando muito. Tudo bem? Espero que aqui nos próximos slides fique mais claro que eu devo apresentar para vocês o algoritmo propriamente dito. Tá? Então, como eu disse, né, a variável latente z, né, o conjunto de variáveis latentes, ele vai acabar informando para nós, olha, essa amostra xi, ela tem uma certa pertinência de pertencer a gaussiana 1, a gaussiana 2, a gaussiana 3, a gaussiana 4, etc. Depende, obviamente, do número do k. Tudo bem? Então, a gente vai ficar brincando com isso aí. Bom, no final do dia, o que nós temos, né? Nós temos as seguintes informações. As observações em x podem ser discretas, né? Ou contínuas, tá? E nós temos que as variáveis latentes são discretas, né? São pseudo-rótulos, tá? E os parâmetros em θ são contínuos, tudo bem? Então, vamos lá. Quais são os passos da Expectation Maximization? Primeira coisa, a gente vai gerar, então, inicializar o conjunto de parâmetros θ, né, de maneira aleatória. Então, na prática, quais são os conjuntos de parâmetros que nós temos? Tá? É o quê? O peso de cada gaussiana, certo? Nós temos... lembrando, né? Quem quer o θ?
temos o peso da gaussiana e a gaussiana propriamente dita, tá? Lembrando ali que nós temos K gaussianas. Então, basicamente, né? Para cada amostra xi, a gente vai associar uma pontuação, que é como se fosse uma probabilidade dessa amostra pertencer ao agrupamento K. Então, imagina que esse meu gama, pessoal, tá? Ele é uma matriz com K linhas. Isso aqui é meu gama, tá? É uma matriz com K linhas. Cada linha corresponde a uma gaussiana. Eu tenho K gaussianas, tá? E eu tenho aqui M colunas. Então, o que seria esse elemento aqui, ó, né? Seria, então, a pertinência do x1 pertencer à gaussiana 1. A pertinência do x1 pertencer à gaussiana 2. A pertinência do x1 pertencer à gaussiana K. Então, basicamente, esse gama é uma matriz que vai armazenar esses valores pra gente. Tá? Bom, a pertinência ou pontuação, né? Depois, dadas essas pontuações, a gente vai ajustando o θk para cada gaussiana, para cada agrupamento, utilizando, então, a função de verossimilhança marginal, que é aquela integral ali, mas que a gente vai implementar ela. E depois a gente avalia essa função e verifica, né? O conjunto de parâmetros mudou? Está mudando? Ok, então continuamos atualizando. Depois que eles não mudarem mais, ou seja, depois que cada gaussiana se ajustar, tá? Na mistura, ou seja, quando cada gaussiana, né, se ajustar nessa minha equação 1, o que significa se ajustar na equação 1? Né? Ou seja, quando os parâmetros que a gente quer obter via treinamento, ou seja, o peso, né, o W, tá? E a própria gaussiana, quando esses parâmetros não mudarem mais, significa então que a gente chegou num processo de, a gente convergiu para o logaritmo da máxima verossimilhança, tá? Para essa minha equaçãozinha aqui, a minha equação 1, tá? Bom, primeira coisa, né? Qual que é a melhor maneira de eu inicializar a gaussiana? Eu posso, olha só que interessante, eu posso utilizar o algoritmo do K-médias, tá? Depois que o algoritmo do K-médias se estabilizou, ou seja, eu encontrei ali os centroides dos clusters, aí eu calculo então uma gaussiana para cada cluster. Tudo bem? Ou seja, o que significa calcular uma gaussiana para cada cluster? Calcular a média. A média eu já tenho, que vai ser o centroide do K-médias, e a matriz de covariância ou o desvio padrão, tá? E os pesos, pessoal? Os pesos, basicamente, eu posso inicializar como sendo o número de amostras de cada gaussiana em relação ao número de amostras que eu tenho no meu conjunto de dados. Tá legal? Que é basicamente, então, WK é igual a MK dividido pela cardinalidade X, ou melhor aqui para acompanhar o nosso padrão, dividido por M, né? Que é o número de amostras que eu tenho no meu conjunto de treinamento. Tudo bem? Então, de maneira geral, inicializo cada gaussiana com o algoritmo do K-médias, tá legal? E depois eu inicializo o peso, né, de cada gaussiana como basicamente a razão ali, né, a proporção do número de elementos que eu tenho para aquela gaussiana em relação ao número de elementos que eu tenho no meu conjunto de dados, que é meu M. Tá legal, pessoal? Bom, vamos lá. Equações de atualização. Então, de novo, eu tenho que preencher essa minha matriz aqui, tá? Então, como é que eu preencho ela? Então, basicamente, isso na iteração T, por isso que eu coloquei um Tzinho aqui, né? Como eu havia dito, o algoritmo ele é iterativo. Então, na prática, eu vou preencher, né, cada posição dessa minha matriz gama para a iteração T, tá? Então, cada posiçãozinha que nós temos aqui, ó,
vai ser preenchido, então, utilizando essa equação. O que essa equação está dizendo para nós, né? Na verdade, vai ser a pertinência dela pertencer à gaussiana K, né, em questão, em relação, né, a todas as outras gaussianas, tá? Então, por exemplo, se eu disser, olha, essa amostra não tem nenhuma condição de pertencer à gaussiana 1, o meu Pzinho ali para ela vai ser 0, tá? Vai zerar, então vai ser 0 aqui. Note que isso aqui, esse denominador vai normalizar para mim. Então, eu tenho uma probabilidade, vamos chamar de probabilidade, né? 0,3 de pertencer a essa gaussiana, eu tenho 0,1 aqui e 0,6 para essa aqui. Suponho que nós temos só 4. Então, é isso que a equação 7 vai fazer. Ela vai popular cada item dessa minha matriz, que basicamente vai ser a probabilidade, tá, de cada amostra pertencer a cada uma das gaussianas. Tudo bem? Beleza. Aí, então lembrando, né? Eu tinha 2 passos. O passo da expectation, né? Que eu vou calcular essas probabilidades, né? E agora eu vou para o passo de maximization, que é basicamente atualizar, né, os valores de cada um dos parâmetros. Tudo bem? Então, basicamente, eu preciso atualizar o número de elementos de cada classe, que na verdade, né, vai ser simplesmente vou fazer uma contagem, né, de novo, aquela minha matriz gama, tá? O que a gente está fazendo? Eu estou fixando K e estou só rodando essa coluna aqui, essa linha aqui, ó. Tá bem? Então, na prática, se eu tenho elemento que tem uma probabilidade muito pequena de pertencer àquela gaussiana, tá, eles vão ser muito próximos de 0. Então, na prática, é como se eu estivesse fazendo uma contagem por linha, né? Depois, a média é de maneira similar, né? Depois que eu calculo o MK, eu de novo percorro essa linha e vou fazendo, então, eu vou fazer o somatório do xi multiplicado por essa pertinência, dividir pelo número de elementos, então uma média, né? Uma aproximação da média. E por fim também vou calcular a matriz de covariância aqui na minha equação 10, tá? Da mesma maneira, perdão, que aqui é gama, tá? E eu tenho então, eu vou atualizar o número de elementos, né? Lembra que a gente tinha calculado a probabilidade, né? O peso inicializado, o peso, como essa proporção aqui. Agora note que como os elementos, eles vão mudando, o número de elementos por cada gaussiana vai mudando também, eu preciso atualizar, né, esse peso, né, de como esse K mudou, né, como o MK mudou na equação 8, depois eu preciso vir aqui e atualizar ele novamente. Tá legal? Então, na prática, o modelo de Expectation Maximization, ele vai executando o passo E e o passo M, né? O passo E e o passo M. Até então, o valor dos parâmetros, né, não mudar muito, ou seja, até esse meu critério de convergência, tá? Ele ser estabelecido, tá? Então, esse basicamente seria o seu algoritmo, né, para o GMM. Então, e o logaritmo da verossimilhança, então, ele vai ser, na prática, ele vai ser usado como critério de parada, ou seja, o que é essa verossimilhança, né? É uma confiança que nós temos que o conjunto de dados são gerados pelos parâmetros obtidos, né? Então, de novo, a ideia é maximizar o log da verossimilhança, né? Que essa aqui é a probabilidade que os dados de X venham, né, dessa minha mistura, né? Lembrando, né, quem que é o θ? O θ é a minha mistura, aquilo que estava lá no primeiro slide, ó. Tá certo? Isso é a minha mistura, tá? Que são as gaussianas e seus respectivos pesos, né? Tá? E, então, na prática, né, essa equação nos diz que eu vou percorrer todos os elementos do conjunto de treinamento e vou aplicar isso ao log. Então, para cada elemento do meu conjunto de treinamento, eu vou, então, verificar, né, a pertinência dele está em cada uma das gaussianas.
tá? Que é basicamente o que a gente acaba fazendo aqui nessa equação. Tudo bem? Então, para cada, né, eu vou saber, então, se o log na minha máxima verossimilhança está sendo maximizado ao executar, então, calcular a equação 12. Tá? E com isso, por exemplo, eu posso, né, aqui, ó, no algoritmo da Expectation Maximization, logo após o final do passo M, que vai dar aqui, ó, tá? Então, passo E e passo M, aqui eu calculo a equação 12, tá? Minha expectativa, né, é que essa minha, se eu for acompanhar, né, pelo número de iterações T aqui, e eu calcular, né, o log da probabilidade conjunta, a expectativa, né, é que isso aqui ele vá, né, aumentando, igual como se fosse uma função de erro, né, invertida. Só para verificar se de fato, né, a máxima verossimilhança está sendo maximizada. Tudo bem? Bom, pessoal, era essa aula então de modelo de mistura de gaussianas, tá? E ficamos então para o próximo assunto do nosso curso.